Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 6. Diz assim o texto sagrado: agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Veja o texto. Veja duas palavras que me chamam a atenção: superior aliança, com base em superiores promessas. A Bíblia Sagrada, ela é um livro de aliança, de pactos, de promessas. Nós conhecemos a Bíblia como Antigo Testamento e Novo Testamento. E essa palavra testamento, do grego diateke, é exatamente a mesma coisa de aliança, promessa, pacto. Para a gente tentar entender um pouco, a gente vai perceber que Deus sempre se moveu, sempre se comunicou com os homens através exatamente de alianças. E o que seria uma aliança? Os antigos lá atrás, eles usavam a palavra aliança, pacto, com a ideia religiosa ou militar. Na verdade, primeiro militar, depois religiosa. E o sentido era um sentido de acordo, era um sentido de colocar o fim a uma disputa, colocar o fim a uma guerra. Uma aliança é um contrato. Seria os nossos contratos e documentos cartoriais do dia de hoje. Então, quando a gente fala na Bíblia de pactos, alianças, testamento, promessas, nós estamos falando de palavras que tinham um propósito. O propósito era o fim de uma guerra e o estabelecimento de um acordo de paz. Era o fim de um problema e o estabelecimento de um acordo de solução. Por isso que os homens movidos por alianças, no sentido militar, o fim de uma guerra, ou no sentido religioso, quando os deuses estavam furiosos e os homens precisavam apaziguar a fúria dos deuses, então eles realizavam sacrifícios, pactos, alianças, faziam promessas, para que os deuses não ficassem enfurecidos. Então, esse termo aliança, pacto, muito antigo, tinha esse propósito: fechar um acordo. Precisava de testemunhas, precisava de juramento, precisava de ter os termos do acordo, os termos do contrato, os termos da aliança. E era carregado também de bênçãos ou de promessas se fizessem tudo certo, mas de punição se fizessem de alguma forma errado. Normalmente os pactos precisavam de uma autoridade superior para validar o pacto, a aliança. Normalmente quem testificava esses pactos, essas alianças, esses testamentos, eram reis. Os reis colocavam suas coroas em jogo. Os sacerdotes também realizavam esses pactos. Então, antigamente, eles entendiam o quanto era importante uma aliança, o quanto era importante um pacto, o quanto era importante que essas alianças e esses pactos que faziam parte do dia a dia das pessoas. Era importante para um estabelecimento de paz como uma cidade, para a bênção dos deuses como um povo. Havia valor quando se realizava um pacto e uma promessa. Havia algo que era forte. E como Deus sempre se moveu entre os homens através do entendimento humano, Deus então
se moveu entre eles exatamente através de pactos, de alianças. O Antigo Testamento tem algumas alianças, alguns pactos. Por exemplo, Deus no Éden, ele fez um pacto, uma aliança, porque ele estabeleceu promessas. Quando ele fez Adão e Eva, colocou eles no jardim e disse: olha, vai estar tudo certo. É só vocês fazerem isso e não fazerem isso daqui, que é comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então vocês não fazem isso, então Deus estabeleceu os termos do acordo. É chamado de pacto edênico, porque aconteceu no Éden. Mas aí Adão peca. Então Deus faz com Adão um novo pacto, um novo contrato, uma nova aliança. É chamado de adâmico, porque é um pacto com Adão. Deus estabelece uma promessa ali em Gênesis 3, de 14 a 19, vai chegar no 15 mais ou menos, é aquele que ele diz, mais ou menos assim, que nasceria um da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e ele lhe feria o calcanhar, e ele feriria a cabeça, mas enfim, a promessa da redenção. Deus estabelece com Adão. Depois, mais da frente, a humanidade vai se debandando e Deus decide destruir todo mundo, vem um dilúvio, e aí Noé sai da arca e Deus faz com ele um chamado pacto noaico, que é o pacto que Deus faz com Noé. Deus estabelece ordem nas coisas, Deus coloca ordem nelas, e esse pacto também tem os termos, o juramento, as promessas. Mas na frente Deus faz uma outra aliança com Abraão, chamado pacto abrâmico. E esse pacto, Deus começa a estabelecer uma nação sacerdotal. Ele começa a fazer a base de um povo espiritual da qual viria o Messias. Então toda aliança tem um propósito de Deus. Deus faz uma aliança, um acordo, um contrato, um pacto, baseado em uma intenção, porque Deus é intencional. Tudo que Deus faz tem um porquê. Deus não faz nada e não sabe porquê, não. Tudo de Deus é intencional. Aí mais na frente vem um outro pacto, que é o de Moisés, o pacto mosaico. Deus estabelece então os termos, as regras, dá os testamentos, dá os 10, o decálogo, as 10 leis, os 10 mandamentos, os 10 testamentos, os 10 mandamentos, o decálogo. E ele então estabelece ali as regras também, citando vida e morte, a base espiritual do que o povo deveria estabelecer, conhecer sobre obediência. Mas na frente Deus estabelece um novo pacto com Davi. Ele estabelece o pacto com Davi e diz que aquele trono ali se sentará com base na genealogia de Davi, o rei dos reis e senhor dos senhores. Então Deus vai falar sobre governo eterno. Então os pactos de Deus são intencionais, são propositais, há um porquê. E Deus vai estabelecendo esses pactos. Mas o Antigo Testamento, assim como todos os pactos do Antigo Testamento, todas as alianças, todos os acordos, todos os acertos de Deus, eles apontam para a verdadeira aliança, para o verdadeiro acordo. Eles apontam exatamente para o que nós lemos. Uma superior aliança, baseado e instituída em superiores promessas. Então essa superior aliança, não é? Já que o Antigo Testamento tudo são pactos de sombras, de amostras que Deus queria na verdade realizar através da vinda do Messias, então tudo isso tem ensinamentos para que a gente possa de fato viver isso na aliança superior, no pacto superior. Agora, todas as alianças de Deus nos ensinam algumas coisas. O Antigo Testamento, já que Deus vai nos colocar em uma aliança superior a partir de Cristo, no Antigo Testamento, todas essas alianças que eram sombras, que apontam para a aliança superior, que apontam para a redenção eterna, todas essas alianças, elas nos ensinam alguma coisa. Algumas coisas, todas elas têm características muito próprias que nos transmitem verdades eternas. Você vê, por exemplo, que todos os pactos, só para você ter uma ideia, todos os pactos, nenhum
pacto de Deus, nenhum contrato de Deus depende da outra parte. Porque quando a gente faz um contrato de compra e venda, por exemplo, de um imóvel, os dois assinam, né? O contrato é a pessoa que está vendendo, a pessoa que está pagando, que está comprando. Mas nos pactos de Deus, é Deus que estabelece. Deus estabelece, partiu de Deus a decisão de Davi, partiu de Deus a decisão de fazer um pacto com Noé. Não dependia de Noé, não foi Noé que disse assim: ei Deus, vamos fazer um acordo nós dois, não. Tudo partiu de Deus. Deus é soberano nas suas escolhas, é soberano nas suas decisões, é soberano nos seus decretos. Por isso que Jó, capítulo 42, verso 2, diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, decretos, dos teus acordos, das tuas alianças, podem ser quebradas, impedidas, atrapalhadas, não tem como, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Agora, é claro que, por exemplo, ele fez um pacto com Adão no Éden. Ele falou: olha, você está aqui, esse é o melhor lugar do mundo para se existir aqui, esse é o jardim Éden, lugar de delícias, que lugar extraordinário. Vou colocar você aí, você vai multiplicar, vai crescer, vai encher toda a terra, perfeito. Agora é assim, você não pode fazer isso aqui. E Adão fez, e pecou, e Deus tirou ele do Éden. Mas o pacto de Deus, a aliança de Deus, que estabelece aquele local, que estabelece o paraíso, ela não foi invalidada, não foi desfeita por causa da queda do homem. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Então, o que vai acontecer no pacto do Éden, por exemplo, é o que nós vamos encontrar em Apocalipse. Ou seja, quem vai herdar as promessas do Éden? A igreja. A igreja através da redenção de Jesus Cristo. Então, os pactos de Deus, as alianças de Deus, elas não são quebradas. Deus não quebra a aliança. Deus não desfaz a aliança. Deus não desfaz a promessa. O Deus que prometeu, Ele cumpre. O Deus que fala é decreto. O Deus que estabelece, nada pode ser impedido diante das suas promessas. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então Deus, por exemplo, sabe uma aliança que eu gosto muito, eu sou muito atraído pela aliança, é a aliança de Deus com Abraão. Porque a aliança de Deus com Abraão me ensina muito. O pacto de Deus com Abraão me carrega de ensinamentos, me carrega de coisas que eu falo: cara, eu preciso disso para a minha vida. Então, por exemplo, veja Hebreus capítulo 6, o versículo 13. Eu acho lindo esse texto eu acho fantástico. Diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, né, que estabeleceu o decreto, quando Deus fez a promessa, visto que não tinha ninguém superior, maior, por quem jurar, Deus decidiu jurar por si mesmo. É mais ou menos assim. Já estava quase 25 anos, isso está lá em Gênesis. Nós lemos esse texto em Hebreus, que é um resumo, mas a passagem está lá em Gênesis. Abraão está muito triste, né? Porque já passou muitos anos e a promessa não chega. E ele fica meio acabrunhado, adoro essa palavra. Aí ele entra na tenda, e lá na tenda ele está muito deprê. Então Deus tira ele da tenda, manda ele contar as estrelas, ele conta as estrelas. Pode contar, não dá para contar. Pois é, assim também será a tua descendência. Será como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas Abraão está triste. Então Deus diz assim: vamos renovar essa aliança, vamos firmar esse contrato. Então Deus, antigamente, como era que as pessoas faziam os contratos? Não é? Que dava ali, as pessoas pegavam um animal, cortavam eles no meio, e os dois passavam entre os animais e declaravam, pegavam um animal, rasgava no meio, botava uma banda do animal de um lado, botava a banda do animal do outro, e ele passava entre os animais. E quando chegava do outro lado, ele dizia: faça-se ao homem que quebrar a aliança igual ao que está com estes animais. Quer dizer, pode me matar, pode cortar no meio. Aí o outro passava entre os animais, isso com testemunhas em volta, e dizia: faça-se ao homem que quebrar a aliança a mesma coisa
o que foi feito com esses animais. Então Deus pega Abraão e diz assim: parte um animal no meio. Ele parte o animal no meio e diz: bota um pedaço em cada um. E aí Abraão espera que alguma coisa aconteça. Só que Abraão cochila, dorme. À noite, já no raiar da madrugada, muito pesada, diz que Deus passa entre os animais. Um fogo. Abraão desperta. E Deus diz: eu sou o Deus que faço uma aliança contigo. Deus está dizendo para Abraão: faça comigo o que está com esses animais, se eu não cumprir a minha promessa com você. Abraão entendeu. Por isso que Hebreus vai dizer: não havia outro maior, porque Deus, por quem jurar. Então Deus disse para Abraão: eu sou a garantia da tua promessa, eu sou a garantia da aliança. É lindo, tem muitas coisas lindas nesse pacto de Deus com Abraão. Mas uma das coisas me chamam a atenção, e sabe, existem alguns versículos que você lê eles, e eles ficam na sua mente, eles ficam borbulhando na sua mente durante muito tempo. Eu sei que aqueles aqui que amam a leitura da Bíblia, mas tem versículos que ficam remoendo a sua mente. Você fica lendo aquilo, e aquilo fica como se Deus estivesse falando com você alguma coisa e está ali por trás das linhas do texto, até que Deus descortina. Alguns desses textos, eles são, para mim, muito importantes, porque eles, como eu lhe disse, nos ensinam alguma coisa. E um desses textos está em Gênesis, capítulo de número 11, dentro dos pactos de Deus. Gênesis capítulo 11, versículos 31 e 32, diz assim, e esse eu quero que você acompanhe. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, quer dizer, neto, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Saiu de onde? Para ir à terra de Canaã. Para ir para onde? De novo? Terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. 32. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Morreu em Arã. Bom, por que nós podemos falar sobre Terá? Quem era Terá? Terá era pai de Abrão, ou de Abraão. Terá carregava sobre ele, irmãos, uma promessa. O pai de Abraão carregava sobre eles uma promessa, um pacto, algo que, mesmo não tendo sido dito por Deus, foi validado por ele, que era a promessa dos descendentes de Sem. Quem era Sem? Filho de Noé. Noé teve 3 filhos. Quantos filhos ele teve? 3. Sem, Cã e Jafé. Os 3 filhos de Noé. Quando Noé sai da arca, Noé, diz a Bíblia, que ele planta uma vinha. Ele se torna agricultor e ele planta uma vinha para produzir uva. Daquela vinha, ele faz um vinho. Daquele vinho, ele vai provar e se embriaga. E ele está embriagado. E ele então, de pileque, dentro da tenda, a Bíblia vai dizer que o seu filho Cã entra na tenda e vê que ele está nu. Perdeu os sentidos. O porre foi grande. Aí ele sai da tenda e diz o texto que ele vai zombar do pai, junto com os irmãos, que é Sem e Jafé.
vai tirar onda da cara do pai, porque o pai está nu na tenda. O texto vai dizer que Sem e Jafé pegam uma capa, entram dentro da tenda de costas, para não ver a nudez do pai, para honrar o pai. E soltam a capa e cobrem o pai. Depois que o pileque passa, depois que ele fica bem, ele então sabe o que aconteceu. E a Bíblia vai dizer que ele lança uma maldição sobre Cã. Ou seja, ele declara que Cã não vai ser próspero, porque ele zombou do pai. Mas ele lança uma bênção. Ou seja, ele diz que Sem e Jafé serão prósperos. Mas o texto diz que tanto Cã vai ser servo de Sem, como Jafé vai habitar também, ou depender das tendas de Sem. Mesmo Jafé também sendo abençoado, mas ele diz: Deus engrandeça Jafé, e que ele também habite nas tendas de Sem. Ou seja, havia uma promessa sobre Sem. Talvez Sem foi quem teve a ideia, ou repreendeu a Cã, eu não sei, o mais velho. O fato é de que havia uma bênção, uma promessa sobre Sem. Sem se torna o pai dos semitas, assim como Cã, o pai de todos que habitavam em Canaã. Eles dão origem aos povos. E Jafé também se torna pai de povos. Mas havia uma promessa sobre os semitas, sobre os filhos de Sem. A promessa era que ele governaria, porque a ideia de servos em Canaã a Sem é uma ideia de governo, que ele governaria. Há uma promessa de que as tendas de Sem seriam prósperas, seriam abençoadas. Haveria abrigo e segurança para todos os povos. Ou seja, há uma promessa sobre a descendência de Sem. E o pai de Abraão, Terá, era descendência do filho de Noé, Sem. Assim a promessa estava sobre Terá. Terá carregava uma promessa. Terá carregava sobre os seus ombros a bênção lançada sobre a descendência de Sem. Ele tinha uma promessa. Uma promessa é algo que Deus estabelece. Uma promessa é algo de bom para nós. Uma promessa é algo que carrega a nossa vida ao melhor de Deus. Porque Deus está sempre no controle, nunca perdeu o controle. Mesmo no deserto, Israel caminhando, a promessa de Deus estava sobre Israel. Por isso que mesmo no deserto, tinha maná, pão que caía do céu, nuvem que protegia do calor, coluna de fogo que abrasava, espantava as feras e aquecia eles no deserto. E diz o texto que durante 40 anos caminhando no deserto, as suas sandálias não se esgaçaram, a sua roupa não se acabou, porque havia uma promessa de Deus sobre aquele povo. A promessa de Deus é o melhor de Deus sobre a nossa vida. A promessa de Deus para mim e para você. Quem crê nisso dá um lindo glória a Deus. E Deus está sempre no controle da promessa. Deus estabelece alianças, faz acordos, porque Deus estabelece promessas. Assim, por isso que a promessa em Cristo é superior à promessa do passado, porque a promessa do passado era uma terra que tinha delimitações, enquanto que a promessa de Cristo é um novo céu, uma nova terra, a eternidade, o melhor de Deus. Assim como Ele é, nós o veremos face a face, uma promessa superior. Então há uma promessa de Deus. Agora, Deus nunca perdeu o controle da sua promessa. Deus nunca perdeu o controle daquilo que Ele estabeleceu.
Deus nunca perdeu o controle daquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Está nas mãos e no controle de Deus. Ele constrói caminhos no meio do mar, Ele abre mar, Ele afoga Faraó, irmãos, Ele segura a lua num canto, o sol no outro, mas a promessa de Deus se cumpre. Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Não pense que os tumultos, as tempestades, as adversidades, as confusões, as loucuras podem tirar Deus de linha. Não, Deus está no controle. Mas observe algumas coisas, como Deus age, como Deus trabalha, porque Deus sabe trabalhar e trabalha muito bem. Deus sabe trabalhar. Deus é intencional. Às vezes a gente pensa que nós estamos ali por acaso. Não, não existe acaso em Deus. Acaso é o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar a obra. Quando Deus não quer dizer que foi Ele, aí Ele usa a palavra acaso. Mas não, acaso é pseudônimo quando Deus não quer assinar. Mas Deus está no controle de todas as coisas. A história já tem começo, meio e fim. A questão é se eu estou nela ou não. Deus está no controle, irmãos. Eu creio que Deus estabeleceu tudo. Que Deus escreveu a história. Agora, é claro, como eu não sou um calvinista determinante, né, aqueles que diz que nenhuma palha se risca ali, não. Eu creio que a história está escrita. A questão é, eu estou nela ou não? Havia uma promessa sobre a vida de Terá. Havia uma promessa sobre os descendentes de Sem. Agora, olha o que está escrito em Gênesis 11:31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abrão saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de... Quem foi que decidiu ir à terra de Canaã? Terá. E o texto ali tomou, decidiu, pegou, colocou debaixo dos braços e disse, vou levá-lo. A decisão foi de Terá. A escolha foi de Terá. Terá estava decidido a ir para Canaã. Havia uma promessa sobre ele, e ele decidiu ir a Canaã. E às vezes você até pensa assim, foi ele que decidiu. Aí eu encontro Neemias capítulo 9 e versículo 7. Olha que expressão que está escrito lá. Tu és o Senhor, soberano, está no controle de tudo. O Deus que elegeu Abraão, e o tirastes de Ur dos Caldeus, e lhe pusestes por nome Abraão. O texto está dizendo que foi Deus que tirou ele de Ur dos Caldeus. Às vezes você pode achar que é algo comum nesta terra que está acontecendo na tua vida. Não, é Deus que está movendo o tabuleiro das peças. Deus está no controle. O texto de Gênesis diz assim, Terá foi. O texto de Neemias diz, Deus pegou e levou. O texto diz, Terá foi, conduziu a família para Canaã. E o texto diz, Deus pegou Abraão e levou de Ur dos Caldeus para Canaã. Porque havia uma promessa. E lembre-se, independente de você, Deus cumpre a promessa. Independente de você, Deus estabelece as suas alianças e cumpre os seus decretos. Então Deus está no controle. Deus está no controle. Agora veja o que está escrito no verso de número 31. Terá vai para Canaã, mas saindo de Ur dos Caldeus, ele indo para Canaã, ele para em Arã. Inclusive o nome
o significado de Terá significa parou, ou parada. Esse é o significado do nome dele, o cara que parou, o cara que estabeleceu a sua estação ali, parada. Ou seja, ao invés de ele seguir para a promessa, ele parou. Ao invés de ele ir à frente, ele parou. Sabe que ele poderia ter sido o camarada, já que Deus o conduziu de Ur dos Caldeus para Canaã, porque o texto diz que foi Deus que conduziu. Deus estava escrevendo a história, conduzindo no controle, mesmo sem assinalar a obra, mas estava conduzindo. E ele terá para em Harã. Harã era uma cidade muito similar a Ur dos Caldeus, de onde ele saiu. E ele ficou ali. A promessa de Deus é para Canaã, mas ele fica em Harã. Ele para no meio do caminho. E tem muita gente que, como Terã, começa bem, mas termina mal. Terã ficou em Harã, talvez por inúmeros motivos que nós não sabemos quais. Cada um tem o seu motivo para não avançar a promessa que Deus tem. Talvez por causa da riqueza ele ficou. Talvez por causa da segurança ele ficou. Porque a cidade tinha muros, enquanto que Canaã era uma terra que ele ainda ia peregrinar. Havia vantagens em Harã. A história paralela diz que Terá se tornou-se um mercador, um comerciante proeminente. Havia vantagens em Harã que deixou ele lá. Harã era tão promíscua quanto era Ur dos Caldeus. Encontraram, não apenas, dizem, alguns chegam a dizer que a profissão mais antiga da humanidade, eles apontam, é das mulheres que praticam prostituição, que vendem seus corpos. E de fato encontraram nas ruínas de Ur dos Caldeus casas que pareciam ser de promiscuidade. Encontraram templos diversos e lugares que deveriam ser lugares de orgias e bacanais. E Harã era muito parecido com Ur dos Caldeus. E talvez seja por isso que Terã tenha ficado. Por causa da riqueza, da facilidade, da promiscuidade, das vantagens, de tudo aquilo que é mais fácil. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Existem promessas de Deus para aqueles que entregam a vida a Jesus Cristo. Há promessas de Deus. Há promessas de que o Senhor está conosco. Há promessas que os anjos acampam ao nosso redor. Há promessas que o maligno não pode nos tocar. Há promessas que o diabo não pode chegar. Ele ruge ao derredor, mas ao redor, em nós, está a presença do Senhor. Há promessas de Deus para a nossa vida, promessas para a minha casa, promessas para meus filhos. Diz que a minha geração será abençoada nesta terra. Diz que meus filhos serão prósperos. Diz que eu verei os filhos dos meus filhos. Há promessas de Deus para a minha casa. Há promessas de Deus para a minha geração. Porém, deixa eu lhe dizer uma coisa, ser crente não é fácil. A Bíblia fala de caminho estreito, o caminho da salvação, e fala de caminho largo, o da perdição. Ou seja, o caminho fácil, aquilo que não requer compromisso, aquilo que não requer fidelidade, aquilo que não requer santidade, aquilo que não requer uma dependência de Deus, largo. Eu faço o que vem na minha telha. E acabou e pronto.
Ser crente não é fácil. Não vou enganar você, não vou mentir para você. Mas a Bíblia diz: quer me seguir? Quero. Tome a sua cruz. Quem foi que disse que cruz é fácil? Carregar cruz não é coisa boa. A palavra já traz uma conotação de, cara, não é fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem disse que vencer é fácil? Quem disse que ser o primeiro é fácil? Quem disse que alcançar aquilo que nós desejamos é fácil? As coisas são difíceis. Por isso que o céu, está escrito, é tomado à força, porque não é fácil, mas é bom. O final é bom, o final é extraordinário, o final é mergulhar nas promessas, é aproveitar o melhor de Deus. Terá começa bem, sobre ele tem uma promessa. Deus não quebra a sua promessa, Deus não muda a sua promessa, não, Deus não volta atrás da sua promessa. Há uma promessa dada por Noé, a geração de Sem: vocês serão prósperos. Mas ele enxergou não a prosperidade de Deus, ele enxergou a prosperidade de Arã, e ele decidiu ficar. Terá poderia ter terminado a sua história no lugar de Abraão, sabia? Ele poderia ter sido assim. A expressão poderia ser assim como em Mateus: Jesus Cristo, filho de Terá, filho de Davi. Mas Terá, ao invés de ir para Canaã, o lugar da promessa, parou em Harã. A Bíblia vai dizer que o prazer de Deus não está naqueles que retrocedem, mas está naqueles que avançam. Desistir não é uma opção de Deus. Voltar atrás não é uma opção de Deus. Recuar não é uma opção de Deus. Negar a promessa não é uma opção de Deus. Josué capítulo 24, versículo 2 diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros. Olha como ele termina: fazedor de deuses, servidor de deuses. Enquanto que Abraão termina como pai na fé, Terá termina como idólatra. Havia uma promessa sobre Terá, mas ele escolhe não seguir a promessa, porque era mais fácil ficar em Harã. Abraão, todavia, poderia ter seguido o pai. Abraão poderia ter dito: já que meu pai ficou, vou ficar também. Abraão poderia ter dito: eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. A síndrome de que não tem como mudar. Não dá para mudar. Não dá para alterar. Não, já que Terá ficou, eu vou ficar também. As coisas aqui é boa. Quem foi que disse que ela é ruim? E poderia ter mantido o negócio do pai em fazer deuses, mas decidiu fazer diferente. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo de número 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, ou seja, faça uma mudança, da tua parentela, quebre vínculos, da casa do teu pai, rompa com essa identidade do pecado, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Um lugar que eu te mostrarei, que você ainda não conhece. Mergulhe no desconhecido,
Mergulhe no sobrenatural. E vem aí então, dentro desta aliança, uma promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Quer dizer, o abençoar aqui vai dar certo, e te engrandecerei o nome. Seja você uma bênção. Versículo 2: seja você uma bênção. Quer dizer, faça certo. Seja você uma pessoa que faça certo, porque seu pai tinha uma promessa sobre ele e fez errado. Você faça certo. E o versículo vai dizer, o 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa já é uma promessa que aponta para Cristo. E o verso 4 diz: pois Abraão fez como o Senhor havia ordenado. Partiu como havia ordenado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não havia promessa de Deus em Harã. A promessa estava em Canaã. Abraão ficou com o pai, com Terá em Harã, mas aquele lugar não lhe arrancou a promessa. Tem muita gente que perde a promessa por causa do ambiente que está. Tem muita gente que perde a promessa por causa das relações de amizades que ele constrói. E ele perde a promessa. A promessa sempre será o melhor de Deus para a minha vida. Mas tem muita gente que por causa do ambiente que o cerca, Harã, perde a promessa. Terá perdeu a promessa por causa do ambiente. Abraão não. Abraão decidiu ouvir a Deus. Ele não aceitou a influência do pai. Havia uma promessa sobre a descendência, e ele disse: eu vou abraçar essa promessa, eu vou agarrar essa promessa é minha, e ninguém tira ela de mim. Há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há uma promessa de Deus para esta igreja. Há uma promessa de Deus para nós, e não é por acaso que nos chamamos Canaã. Há uma promessa de Deus para este lugar. Eu creio nesta promessa. Nós somos filhos da promessa. Agora Deus diz para Abraão: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não deu nem detalhes para Abraão de como seria, mas Abraão creu. Promessa é para quem crer, não é para quem quer saber dos detalhes dela. Promessa é para quem crê. Deus disse: vou abençoar. Olha, como vai ser eu não sei. De onde vai vir não tenho a mínima ideia. Como vai operar também não tenho a mínima ideia. Abraão está com 75 anos, irmão. 75 anos. Meou o tonel, porque se ele ali morreu mais ou menos nos seus 150, né? 175, meou o tonel. Ele só foi ser pai aos 100, então o tonel está ali um pouquinho já cheio. Mas ou seja, não importa quantos anos, não importa o que eu tenho, não importa o que eu sei, não importa onde eu moro, não importa de onde eu nasci, não quero saber quem foi meu pai, não quero saber quem foi minha mãe, não quero saber quem é que lançou maldição sobre a minha vida. Sobre mim há uma promessa de Deus, e eu vou avançar, eu não vou parar, eu não vou ficar. Terá morreu como idólatra, mas eu vou morrer como pai na fé. Então não importa, há uma promessa de Deus sobre a minha vida. Abraão rompeu a identidade, irmãos. Abraão rompeu, irmãos, aquilo que lhe cercava, aquilo que lhe prendia. Eu me lembro quando eu e a pastora Leonor, a primeira vez, nós já viajamos muito. Falta só um continente dos 5 continentes para a gente conhecer. E eu quero, antes de morrer, conhecer, para eu poder dizer que eu já fui, rodei. Não, esse negócio de rodar a terra é do diabo. Mas eu já estive em 5 continentes.
E eu me lembro como nós fomos a primeira vez, né, há muitos anos atrás. Os meninos eu acho que eram bem pequenos. Eu também nunca tive esse problema de viajar e deixar os filhos. Eu deixava os filhos, eu deixava, pode ter certeza. Tá? A gente sempre viajou, nunca teve esse problema. Eu estou dando um recado para aqui, para as pessoas que não viajam, porque muitas vezes a gente deixava os meninos, a gente deixava com secretária, deixava com a avó, né? Deixava com amigo, deixava até com amigo meu, largava ele lá. Irmãos, eu não me arrependo, porque um se casou e já foi embora, ele que me deixou. O outro está para casar também, está solteiro, mas está doido para casar, também daqui a pouco vai embora. Daqui a pouco também vai embora. Vai ficar só eu e a velha não, porque velha é o teu passado. Vai ficar eu e a lindona ali. Eu me lembro quando nós estávamos a primeira vez e fomos fazer um cruzeiro. Paramos nas ilhas gregas, eu e ela. E nós estávamos andando pelas ilhas gregas. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, e eu comecei a chorar. E ela disse: "Oi, amor, está chorando por quê?" Eu falei: "Eu sou de Cavaleiro." Olha onde é que eu estou. Eu sou de Cavaleiro. E ela: "Eu também, eu sou de Barra de Catuama." Começou a chorar também: "Eu sou de Barra de Catuama." Então não tem a ver de onde eu vim. Tem a ver no Deus que pode fazer. E se eu creio que Ele pode fazer. Eu não vou ficar parado em Harã. Não vou deixar que o conforto, que o medo me aprisione aonde Deus não tem preparado para mim. Deus tem preparado algo melhor e maior para cada um de nós. Mas não pode ser. A promessa não é para covardes. Porque Abraão poderia ter ficado no conforto de Harã, e Deus disse: "Vai para onde eu vou te mostrar." E ele deu uma olhadinha pela janela e viu só deserto. Mas não importa, porque se Deus tiver que abençoar, Ele abençoa até no deserto. E ele saiu, não teve medo do futuro, não teve medo do que estava para vir, simplesmente creu, porque ele sabe que o melhor de Deus está na minha frente. Isso é bênção, irmãos. Isso é ser abençoado. É não ficar preso nas coisas que nós paramos. Eu não posso parar em Harã e ficar em Harã. Deus tem o melhor para mim. Por que muitas coisas não estão acontecendo na vida das pessoas? Porque elas estão paradas, elas penduraram as chuteiras, elas desistiram de crer, elas desistiram de avançar. E sabe uma coisa que a minha Bíblia me mostra? É que isso não tem a ver com a idade. Porque existem pessoas tendo filho há 100 anos. Existem pessoas como Caleb, lutando com gigantes, também já muito idoso. Moisés aos 120 anos olhou e viu. Que visão, o camarada viu até o fim. E só parou porque Deus disse assim: "Rapaz, tu está cansado, sobe aqui que eu vou fazer em você uma eutanásia." Mas Deus está no controle. Por isso que uma criança na casa do general disse: "Eu conheço um profeta lá na minha terra." Porque Deus não escolhe idade, endereço, cor, nível social para usar. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele decide abençoar quem Ele quer, da forma que Ele quer. Isso é aliança, isso é pacto, isso é promessa, isso é decreto. A questão é: você vai se comportar como Terá, que parou? Ou você vai ficar como Abraão, que vai seguir em frente?
Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Deus tem o melhor para você. O que Deus está nos dirigindo hoje olhe para frente, olhe para Cristo, autor e consumador da fé. Abra mão de certas coisas. Não deixe que o pecado lhe prenda. Não deixe que as coisas lhe aprisione. Não deixe que Harã seja a razão pela qual você fica preso. Não deixe que o conforto venha a lhe roubar a visão de Deus sobre a sua vida. Deus tem algo extraordinário sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre seus filhos, sobre seus negócios, sobre seu trabalho, sobre sua saúde, sobre seus sonhos. Há uma promessa de Deus para nós. Ele disse para Pedro, quando um jovem rico desistiu, e Jesus disse, siga-me, mas aquele jovem não quis fazer o que Jesus mandou, e ele foi embora. Pedro olhou para Jesus, com aquele olhar triste, e disse, e quanto a nós? Já que este rapaz desistiu, e quanto a nós? E Jesus olhou e disse, vocês decidiram me seguir. Então por causa disso, é 30, 60 e 100. É bênção aqui, e ainda vai ter o nome escrito no livro da vida. É bênção lá. Vocês decidiram me seguir. É bênção aqui, e é bênção lá. Você não pode desistir. Você não pode recuar. Você não pode negar. Não seja como Terá, que é uma bênção de Deus sobre você, e ele começou bem, saindo de Ur para ir para Canaã, mas parou no meio do caminho. Mas seja como Abraão, que não sabia para onde ir, mas foi. Não sabia o que aconteceria depois, mas foi. Porque ele acreditava que a voz que ele havia ouvido, o Deus que ele havia abraçado, que ele havia crido, é aquele que constrói caminhos no meio do mar, que acende a luz na escuridão. É aquele que faz chover pão do céu. É aquele que quando promete, cumpre. Eu não sei quando, Ginaldo, mas eu sei que a promessa de Deus não é invalidada. Não é invalidada. A questão é, hoje, eu decido seguir ou decido parar?